Sejam bem-vindos ao podcast Sala dos Professores. Eu sou a Stephanie, eu tô aqui com a minha amiga Joerlaine e quem nunca quis saber o que os professores conversam na hora do intervalo? Pensando nisso, nós iremos abordar o assunto mais discutido entre eles, a formação docente. Porém, aqui a gente vai ser mais específico. A gente vai dialogar sobre a formação do professor de língua portuguesa e a gente vai trazer debates e temas essenciais para esse mundo docente. Oi, gente, aqui é a Joerlaine e o nosso podcast ele é formado por 7 colaboradores. Nós temos apresentadores, roteiristas e editores diferentes a cada episódio. O nosso tema é a formação do professor de língua portuguesa e o impacto da legislação educacional na prática docente. Bom, gente, antes da gente falar propriamente sobre a formação do professor de língua portuguesa, é importante nós falarmos sobre o ensino de português no Brasil e a história do ensino de português no Brasil. O ensino de língua portuguesa no Brasil, ele teve início com a educação jesuíta, né, que tinha como objetivo alfabetizar e catequizar os indígenas. No período colonial, a língua mais falada no Brasil era o tupi. Com a interação dos habitantes nativos e com os colonizadores, surgiu a língua geral, que era baseada no tupi-guarani. Entre 1750 e 1777, Marquês de Pombal comandou reformas no ensino, que o objetivo principal nessas reformas era expulsar os jesuítas e proibir o ensino de outras línguas, tornando o português o idioma oficial do país e obrigando o seu ensino. As reformas pombalinas, elas foram um pontapé inicial para o ensino de português no Brasil, Stephanie. É verdade, Jo. E é importante ressaltar que, nesse período, as escolas elas eram frequentadas apenas pela elite brasileira. Ou seja, o ensino do português ele era voltado unicamente para essa galera. Porém, no entanto, né, depois que esse quadro mudou, por causa das reformas que ele sofreu durante o processo de urbanização com o êxodo rural, que ocorreram em 1950 e 1960, ele teve que mudar esse cenário, porque quando a gente pensa que apenas a elite tinha acesso à educação, a gente tem que ter a noção de que a elite era uma pequena parcela da população, ou seja, as demais classes sociais, as classes baixas, né? A classe trabalhadora, ela não tinha acesso à educação. Ou seja, era uma situação meio precária. Então, em algum momento, isso teve que mudar. Isso mesmo, Stephanie. E por conta de todo esse êxodo rural que aconteceu, né, fez-se necessário ter uma formação muito rápida de novos professores, porque estava acontecendo tudo muito rápido, então isso fez com que as exigências fossem diminuídas e, infelizmente, essa situação acontece até os dias de hoje. De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2024, mais de 12% dos professores no Brasil eles não possuem graduação e 1 em cada 3 desses docentes da rede pública não tem formação adequada para a disciplina que leciona. A atitude precipitada do governo causou um déficit gigantesco na educação, né? Então a gente vê isso que não só mesmo naquela época, mas hoje em dia a gente vê ainda professores que não têm a formação adequada para lecionar, para estar em sala de aula. Muitas das vezes tem professores que só têm o ensino médio, que só têm o magistério, e eles não estão preparados. Então a gente vê que não foi somente nessa época das reformas pombalinas, mas perdura até os dias de hoje. É verdade, Jo. E a gente tem que se perguntar como é, hoje em dia, que essa formação do professor de língua portuguesa ela ocorre, né? Então, para atuar na área de língua portuguesa, hoje em dia é necessário que a gente ingresse no curso de graduação de letras, né? Com habilitação em língua portuguesa, e aí esse curso ele vai permitir atuar no ensino fundamental e no médio, com disciplinas de linguística e literatura e produção textual. Porém, a gente sabe que tem uma certa carência, não é? Hoje em dia, inclusive na época em que começou a se tornar obrigatório a formação na universidade dos professores, encontrou-se assim, foi enlouquecedor para os professores da época. Sim. Porque aí eles tiveram que sair das zonas de conforto do ensino tecnicista, né?
e tiveram que ir atrás de uma formação um pouco mais complexa. E aí, meu amigo, só vendo pra saber. Exatamente. E o curso de letras, ele foi um avanço, né, para a história da educação brasileira. Entretanto, nós sabemos que ainda existem muitos desafios e muitos dilemas durante essa prática da formação. E o que acontece é que a preparação inadequada durante a nossa graduação leva muitos dos professores a enfrentar o choque entre a teoria e a prática, né? E isso acontece devido à falta de disciplinas no currículo acadêmico que abordem a prática de sala de aula de fato, né, na sala de aula. Porque o que acontece é que o estágio supervisionado, ele é mínimo, muitas vezes ele não é o suficiente. A gente vê muito isso, de que muitas pessoas, apesar de fazerem o estágio, elas não se sentem preparadas, porque o curso de letras, ele é muito tecnicista. A gente aprende muito sobre gramática, sobre literatura, sobre coisas muito teóricas, mas a parte prática, ela acaba tendo um déficit, né? É verdade, Jô. E de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, estabelecido na resolução número 2 do CNE de 2015, do artigo 5º, é destacado que durante a formação docente, os professores eles vão desenvolver habilidades para articular a teoria com a prática e adquirir esse conhecimento da realidade do ambiente escolar. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que quando a gente chega na escola, a gente se depara com múltiplas realidades, seja dos alunos, dos pais dos alunos, seja dos diretores, das coordenações, dos colegas de trabalho, toda a equipe, porque o que rege uma escola não é só os alunos e os professores, né? Tem todo um aparato de gente aí. Tem uma galera. E a gente sabe que quando a gente tá na faculdade, a gente se prepara para uma coisa e quando a gente chega no solo da sala de aula, a gente aprende com a vida mesmo, né? Então, realmente é aquilo que tu falou, que o curso de letras, ele é um curso muito tecnicista, ele é muito conteudista, inclusive. Sim. Ele tem muito conteúdo, porém, quando chega na prática, a gente fica ali chupando o dedo, esperando que caia do céu a experiência na nossa cabeça, né? Exatamente. E outro problema que a gente pode perceber são os problemas sociais e emocionais que os alunos enfrentam, até porque eles são adolescentes, né? E sem a formação específica, a faculdade e o docente, ele vai possuir dificuldade em discutir essas questões com os estudantes, as questões pessoais dele, embora existem disciplinas que abordem isso, tipo na psicologia da aprendizagem, e disciplinas acerca de educação, elas vão ser úteis, mas elas não são suficientes para preparar os professores para essa realidade, porque cada um, eles vão possuir as suas particularidades, né? Então a gente vê muito isso, de que há essa formação, assim, entre aspas, disciplinas de psicologia da aprendizagem, disciplinas de educação, que às vezes não são suficientes, elas não vão preparar realmente para a sala de aula. Então, eu sinto muito essa carência de preparação para a gente entender o que a gente vai fazer durante esses dias em sala de aula, né? É verdade, Ju. Sem contar que quando a gente pensa, né, em formação docente, a gente já pensa logo no ensino público, que é o que a gente tem mais acesso. Porque, diferentemente do ensino privado, o ensino público, ele tá ali. A gente já se depara com realidades, inclusive de crianças, em que, por exemplo, um aluno, ele vem de um ambiente violento, independente se ele é criança ou adolescente, o ambiente ele vai moldar a situação, como ele vai reagir às outras coisas, né? Às outras situações da vida dele. E quando a gente chega da nossa faculdade, que a gente aprende que, olha, vocês vão ter dificuldade, mas a gente não tem consciência do qual tamanho é essa dificuldade, a gente fica sem saber o que fazer. E aí vem a lei número 14.819, né, de 16 de janeiro agora de 2024, que ela diz que é obrigatória o estabelecimento e a integração de assistência social e prevenção psicossocial na comunidade escolar. E isso não é só para o aluno, isso é para o professor, para o funcionário, para a criança, para o pai da criança, para quem tiver matriculado na escola, possui esse direito. Só que aí, quando a gente chega na escola,
A gente entra, aí a gente pega e se depara uma escola que não tem uma boa infraestrutura, não tem um bom investimento, acha mesmo que vai ter uma assistência psicológica boa? Vai ter, de fato, essa assistência? Não vai, difícil. não é, Ju? Aí muito a gente difícil. se depara com isso, a gente vê a realidade complicada, a gente vê a falta da infraestrutura, e aí a gente fica sem saber o que fazer. Porque é previsto por lei, é obrigatório que tenha, porém não tem recurso, não tem o que fazer. Às vezes, até quem faz essa assistência psicossocial são os próprios especialistas, né? As coordenadoras. Mas a gente sabe que não é o mesmo que um profissional formado naquilo. Que é, de fato, um psicólogo, um psiquiatra para conversar com uma pessoa. Entende? Porque a verdade é que a pedagoga, a coordenadora, ela tem as demandas dela também, né? Exatamente, Stephanie. E além de tudo isso, que a gente vê essa situação extremamente triste, o que acontece? A baixa remuneração docente, olha, vários aspectos. A falta de incentivo para a formação continuada e a falta de infraestrutura na escola, essa infraestrutura inadequada, né, que tu disse, ela vai resultar em professores frustrados com a realidade escolar, contribuindo muitas das vezes para a evasão dos docentes. Então, nós vemos, além de toda essa falta de estrutura psicossocial para os alunos, para os professores também, porque os professores, eles têm demandas, assim, muito grandes, e tem muita gente que diz que é frescura. Não é frescura. Os professores, eles têm demandas até mesmo para dentro de casa, trazer o trabalho para dentro de casa para poder dar conta das turmas, enfim, de fazer plano de aula. E o que acontece é que o salário é baixo, não tem infraestrutura, não tem atendimento psicossocial, o professor, ele muitas das vezes vai desistir. Hoje mesmo eu vi uma entrevista que uma mulher que é concursada, pedagoga, ela disse que quer investir em beleza, porque dá mais dinheiro do que pedagogia. Imagina, estética, né? Estética. Que triste, né? Sim. Quando o professor de português... a gente tem que se perguntar, né, depois disso tudo, que... Qual é o maior desafio do professor de português especificamente? Porque quando a gente pensa nesse quesito, a gente pensa sempre sobre o profissional pedagogo, né? Mas aí, quando a gente vê um professor de português especificamente sobre a língua portuguesa, a gente encontra um desafio que com certeza, né, é formar um aluno que seja leitor, que não seja um analfabeto funcional, que seja bom em interpretação de texto, que consiga formular textos, né? Que ele consiga ler um livro de ao menos 100 páginas. Só que aí a gente se pergunta... Como é que os professores vão conseguir formar uma criança com hábitos na leitura se não tem o básico, não é? Aí a gente vai e olha, né, que diante de tantas demandas, né, que o professor ele tem, a gente ainda precisa encontrar tempo, nós mesmos como professores, para ler, porque a verdade é que a profissão do professor a gente não tem fim. É verdade. A gente continua estudando. A gente estuda para saber qual é o conteúdo que a gente vai passar na semana no plano de aula. A gente estuda as palestras que a gente precisa administrar ao longo do ano, né? Porque precisa. A gente precisa estudar. E como que a gente vai encontrar tempo entre todas essas demandas e a nossa vida pessoal também, né? E a vida acadêmica, e também a gente ainda arranjar um tempo de influenciar as crianças a lerem. Como é que a gente consegue uma coisa dessas? Porque a verdade é que quando a leitura ela não é prazerosa, ela não tem função. Sim. Ela é só uma leitura didática. E a gente sabe que leitura didática é horrível na faculdade de letras, principalmente, é muito livro didático. Se você entrar numa disciplina de letras e você tiver um livro apenas durante a disciplina inteira, você não está em uma boa formação de letras. Verdade. E aí, como que um professor vai pegar e dar o bom exemplo, como o pessoal fala, né? Você não está dando bom exemplo como professor porque você não lê. Você não lê 10 livros no mês. Isso daí a gente sabe que é muito complicado de fazer, sim, né? Pois é, e isso daí se torna até irônico, porque o professor ele deveria ser o exemplo para o aluno de leitor, mas o professor não tem tempo, simplesmente não há tempo para leitura, ele não consegue fazer nenhum plano de aula. Isso é um ponto muito importante para a gente se questionar e refletir, porque a leitura ela é fundamental no ensino de língua portuguesa, a gente estuda isso e a gente sabe disso. Entretanto, com essa jornada sobrecarregada, fica difícil reservar um tempo para leitura, né, de fato. Mas também, não somente na leitura, mas, por exemplo, elaboração de plano de aula,
correção de provas, entre outras demandas que o professor tem, que ele às vezes não consegue fazer. Por exemplo, nós já ouvimos falar de casos de professores que têm o mesmo plano de aula durante anos e anos porque ele não consegue formar um plano de aula que se encaixe com a necessidade dos alunos. E isso é muito sério, porque o professor ele tem que estar todo o tempo se atualizando, ele tem que ver as demandas dos alunos, porque às vezes o ensino de uma forma para um aluno, ele não vai servir para o outro. Então, os planos de aulas eles deviam ser adaptáveis, entretanto, é isso que a gente vê, essa realidade, esses dilemas da sala de aula, esses dilemas da vida docente, né? É isso mesmo, Jô. E é importante que a gente tenha como principal... É importante a gente frisar aqui, né? Que formar um leitor, ele não é só ensinar a interpretação de texto, não. Sim. Porque tem muita gente que sabe ler e tem o analfabetismo funcional, né? Que a gente lê e não sabe interpretar o que a gente está lendo. Porém, tá muito além disso. Fazer um aluno ter gosto pela leitura, né? Formar leitores críticos, desenvolver criatividade, vai do indivíduo para o indivíduo. Já pensou você passar um trabalho que exige da criança que ela leia um livro, sei lá, de 50 páginas. Só que aí essa criança vai, leva o livro para casa, só que aí chega em casa, ela vive num ambiente barulhento, ou um ambiente violento, ou então conturbado. Em que momento essa criança vai pegar o livro para ler? Em que momento essa leitura vai se tornar prazerosa, né? Então, infelizmente, né, essa tarefa de influenciar a criança a ler mais, porque a verdade é que quanto menos uma pessoa lê, menos ela tem hábito de pensar sobre o que ela tá vendo, sobre a vida, sabe? Então, quando o professor ele precisa de recursos didáticos, ele precisa de bibliotecas para investir nessa tentativa, precisa ser de qualidade. Sim. Porque a gente entra numa escola pública hoje em dia, a gente vê que tem o acervo, mas aí é um acervo que tem uma carência muito grande de cuidado, né? Sim. A gente vê, tem os livros lá, só que eles são mofados, né? Eles são velhos, eles têm a linguagem muito difícil também, essa é a verdade. Olha, a gente encontra hoje em dia, eu trabalhei em uma escola em que a gente entrava na biblioteca da escola, e tinha vários livros lacrados que ninguém utilizava, sabe? Que infelizmente não tinha um momento para ele ser utilizado, porém por eles estarem ali há muito tempo, eles iam se deteriorando e eles iam realmente virando pó, se juntando à poeira da biblioteca, porque não era utilizada. Então, não adianta só pegarem uma sala, botarem um monte de livro didático, um monte de livro aleatório de historinha e dizer, essa é a biblioteca. Porque a gente sabe que para manter um livro precisa ter todo um cuidado. Precisa não pode ter acesso à luz, não pode ter acesso a muito oxigênio. Essa é a verdade, né? Por exemplo, lá no Vaticano tem biblioteca que é sem oxigênio, para manter os livros, para conservar. Então a gente precisa que tenha esse investimento, que tenha a estrutura adequada, que tenha uma boa infraestrutura, né, Jô? É verdade, Stephanie. E isso daí é algo que é muito sério mesmo, dos problemas de infraestrutura da escola, não ter biblioteca. E além disso, existem outras questões que o professor ele tenta utilizar a metodologia para ensinar essa interpretação textual, para trazer novas dinâmicas com os alunos, e enfim, mas geralmente eles são desmotivados até mesmo pelo suporte institucional. Quem deveria apoiar é o que já desmotiva novas metodologias, né? E diante de tudo que foi falado, percebe-se que o ensino de língua portuguesa vai além do professor. Muitas das vezes o docente ele tenta utilizar novos recursos atrativos para os alunos, mas se não tiver o apoio do sistema educacional, se não tiver apoio da escola, se não tiver apoio do governo, o ensino não vai para frente, ele fica estático e fica aquela coisa engessada do Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou passar um texto e o aluno e a interpretação do aluno eu vou tirar um trecho dali do texto que vai responder a pergunta do professor, porque o professor não consegue elaborar novas coisas, e acabar que muitas das vezes até mesmo instituições, ou até mesmo
coordenadores, né, os especialistas, eles engessam para que o professor ele fique preso àquela mesma formalidade, aquele mesmo ensino, que às vezes, muitas das vezes, o professor ele quer inovar porque ele vê a necessidade do aluno. Então, quando é cortada a asa do professor, acabar que continua nessa mesmice, né, esse ensino tecnicista, esse ensino engessado, esse ensino mecânico, que não vai para frente, que o aluno ele aprende a decodificar o texto, mas ele nunca vai aprender a ler, pensar e refletir sobre aquilo que ele está lendo. Então, isso daí é um dos problemas mais sérios do Brasil, porque eu ouvi uma pesquisa que mais de 90% das pessoas brasileiras, elas leem, elas decodificam o texto, mas elas não pensam, elas não interpretam aquilo que estão lendo. E isso é muito, muito sério. É verdade, Jô. E principalmente se tratando do ensino de língua portuguesa, que é a base de outras disciplinas, para o professor é crucial nesse processo, tudo isso, sabe? É necessário que seja reconhecida a profissão do professor. Sim. A gente passa 4, 5 anos numa faculdade, a gente aprende a como ensinar, ou ao que ensinar, na verdade, Sim. né? Mas aí, quando a gente, quanto professor de português, chega no solo e a gente tem que ensinar e botar em prática tudo que a gente veio aprendendo, Sim. a gente descobre que a gente pode amar a profissão, Sim. mas que infelizmente não tem valor para as outras pessoas, para algumas outras pessoas, né? Que o Estado ele nos negligencia, ele não nos dá uma boa remuneração, a gente não tem uma boa a gente não é valorizado e as pessoas precisam reconhecer que o papel do professor ele é para avançar a humanidade, porque a verdade é que essas leis, essas diretrizes educacionais, elas realmente amparam, né, os educadores e os estudantes, porém elas não são aplicadas normalmente, Sim. né? A gente vê muito do fato de que, infelizmente, você é professor, então você tem que amar a sua profissão. Sim. Mas por que as pessoas falam isso? Porque na cabeça delas é tudo ok não ter uma boa remuneração, desde que você ame o que você está fazendo. Mas a gente sabe que a gente não pode negligenciar isso, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque várias vezes, quando a gente está trabalhando, a gente escuta que você está reclamando do seu salário enquanto professor? Foi a profissão que você escolheu. Então, quando todo mundo decidir não ser mais professor e não tiver mais ninguém para formar, aí vai ser robô? Vai ser realmente formar outros robôs, né? Porque o professor, ele faz o aluno pensar. Sim. Ele faz o aluno criticar, ele dá o senso crítico pra criança. A criança, na verdade, ele não dá, né? A criança já nasce com o senso crítico, mas ela precisa exercitar aquilo. Sim. Então, e se a gente for substituído por robôs? Meu Deus, que pensamento mirabolante, né? Mas e se a gente for substituído por máquinas? E aí, o que vai acontecer? Essas máquinas vão ter a capacidade de conseguir que o aluno tenha um pensamento, um senso crítico, ele consiga criticar, ou vai ser só ensinando o que é A, B, C, D, E, né? Então, por que a gente não é valorizado? Por que essa é a profissão que a gente escolheu pra nossa vida, então a gente tem que aceitar que é ruim? Então, por que isso, né, Jô? Fica questionamento. E sobre aquilo que tu falou de amor, né, amar a profissão, a gente tava discutindo isso em sala de aula, que a gente tem que amar sim, claro que é muito difícil se a gente não amar a profissão, só que tem aquilo, né, a gente tem que sim olhar para essas questões, refletir, questionar, bater o pé sim, porque a nossa profissão é a profissão que forma as outras profissões, então ela tem que ser sim valorizada, tem que ser sim amparada, e que as leis possam ser sim de fato, né, cumpridas, que sejam cumpridas leis que amparem os professores, a educação, os alunos, enfim, que a formação seja uma formação melhor, mais adequada. E para concluir, né, é notável que o ensino de língua portuguesa ele
passou por diversas transformações, desde aquele período, né, que a gente falou, o período colonial, até os dias atuais. E ao longo dos séculos, as legislações educacionais elas acompanham esse processo. Embora tenham feito muitos avanços, os desafios ainda persistem. A gente já discutiu bastante sobre isso e é necessário que haja essa formação que prepare o professor para a sala de aula, além de oferecer, claro, apoio e condições adequadas para o exercício da profissão, como eu já havia dito antes. É verdade, Jô. Sem contar que, olha, para garantir esse ensino de qualidade, a gente não tem que se amparar só com as leis e as diretrizes, né? Sim, ou seja, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E então é necessário que tenha, assim, políticas públicas. A gente sempre bate na tecla de que tem que ter políticas públicas. Mas o que são essas políticas? O que a gente vai fazer com essas políticas? O que elas vão fazer por nós? Por isso que a gente tem que sempre estar lutando pelo nosso, sabe? Sim. Pelos nossos direitos. Então, essas políticas elas precisam acompanhar a realidade do docente e ela precisa garantir um ambiente de trabalho com infraestrutura boa, com infraestrutura adequada e com recursos adequados e com melhores investimentos possíveis que possam sim apoiar essa formação continuada. Sim. Então, a gente precisa... a gente não, né? Que a gente, quando professor, a gente já olha pra gente, mas as outras pessoas precisam olhar pro professor não como um ser humano, ou não como um super-herói, mas como um ser humano. Sim. Não como um super-herói, sabe? Como ser perfeito, mas como um ser humano que tá ali tentando ensinar outro ser humano que, assim como a gente em algum momento, a gente não sabia o que a gente estava vendo, sabe? Então, a gente precisa... que os professores de língua portuguesa, que eles precisam, eles têm que realizar o papel deles, né, quanto professores, mas com dignidade, sabe? Ninguém gosta de trabalhar em condições precárias. Se a pessoa trabalha em condições precárias é porque ou ela necessita muito disso, ou então ela já se submeteu. Porque, olha, ninguém merece isso. Já pensou você passar anos estudando para conseguir passar numa universidade? Você passa nessa universidade, aí você já passa mais anos tentando se formar nessa universidade. Aí você se forma, você vai trabalhar, e aí você ainda tem que passar mais anos trabalhando, sendo humilhado, com todo tipo de situação, só para conseguir se aposentar e ter um mínimo de dignidade como ser humano mesmo. A gente pensa que a profissão do professor é fácil, né? Sim. A gente pensa que é super fácil ensinar outra pessoa. Qualquer pessoa consegue ensinar. Será que consegue mesmo? Você consegue pegar uma ficha que tá dizendo aula de sujeito e predicado, por exemplo. Mas você consegue explicar pra criança por que isso é importante? Qual é o intuito disso na vida dela? Sabe? A gente sempre bate na tecla de que tem que ter essa mudança, né, na educação, que tem que ter essa valorização, tem que ter, mas a verdade é que quando tem greves, né, os pais ficam logo com raiva da gente. Inclusive, quando teve a pandemia, os pais tiveram mais a noção do trabalho que o professor tem, porque aí as crianças saíram da escola e foram para casa, e o pai teve que assumir esse papel de professor, mas o pai conseguia fazer esse papel? Não conseguia. Aí pensa, a gente passar o dia inteiro na escola ensinando outra criança a entender um assunto que já é complicado por si só, mas que também às vezes não é. E aí o pai pega e pergunta: meu Deus do céu, o que é isso daqui? Foi o ano em que mais teve assim a ausência dos alunos nas escolas. Verdade. Não é? Na época da pandemia foi uma época em que não podia ir para a escola, mas os professores deixavam conteúdo e os pais tinham que buscar na escola. Sim. Os pais, nem mesmo assim, alguns não iam. Os que iam quase nunca entregavam as atividades de volta, então ficava uma coisa assim super complexa, e aí os professores novamente tiveram que se adaptar suas metodologias a videoaulas, né, e aí já são outros recursos, mas assim, é tão complicado, é uma série de problemas que acarretam da nossa profissão que nos desanima assim,
mas que a gente não pode desistir, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente precisa realmente ir atrás. É verdade. E para tudo isso, né, é necessário que o poder público ande juntamente, né, com o sistema educacional, com as escolas, para que haja essa verdadeira mudança. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. A conversa estava muito boa, mas nós temos que terminar agora. E a gente falou muito sobre essa questão da formação do professor de língua portuguesa e todo o impacto que a legislação educacional ela traz, né, na prática docente. E para quem tiver interesse em uma leitura mais aprofundada do assunto que a gente falou e os materiais que a gente usou, eles vão estar na referência da bio do nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado de saber mais o que rola na sala dos professores e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.